Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma sexta-feira num Papo de Diva. E o assunto de hoje é inveja. Será que inveja é um sentimento natural? Todo mundo tem inveja? É isso que nós vamos conversar, né? Inveja, admiração. Existe inveja branca? Boa inveja? Boa, ainda Então, tem, vamos fazer né? a pergunta que não quer calar. Você acredita que uma mulher tem a capacidade de invejar a outra? É uma pergunta retórica, porque a gente sabe a resposta, na verdade. A pergunta é assim, Com certeza. você já invejou alguém e admite isso? Assim, eu sou invejosa. E isso eu invejei. Eu admito. eu com admito. certeza. Eu admito. Eu acho que não admito. tem que não admita, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu admito. Eu, por exemplo, eu sou uma invejosa convicta da Gisele Bündchen. Acho que não tem como você não invejar a Gisele Bündchen, né? Eu não gostaria de ter a vida que ela tem, porque eu fiquei sabendo que o marido traiu, então já é uma coisa que Mas diminui daí um pouquinho. eu me questiono, Não, é mas- inveja ou admiração isso? Porque É que- invejar... é alguma existe- coisa que é aqui, eu e você, eu não isso, queria, eu acho ela linda. Eu, na verdade, acho que é Eu admiração. acho que é mais né? admiração. Porque é. eu acho assim, ó, gente, é inveja. Porque assim, essa coisa de inveja branca, tudo bem, uma invejinha. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho inveja delas, porque elas têm 1,70 e poucos. Eu sempre, o meu problema Viu? foi ela a já altura. baixou a nossa altura. E elas devem ter 1,70 e Ela já baixou. 1,71, 1,70 e 72. muitos, não é a 1,70 gente e tem poucos. É assim, ó, não é 1,70 e poucos, é quase 1,80. Ah. Entendeu? Agora eu invejei. Entenderam? Então, o que acontece? Isso é uma coisa, mas isso não quer dizer que eu admiro, Então, acho são- vocês mas modelonas, assim, mas isso já me fez mal? Quando eu era modelinho, lá nos meus 20 e poucos, que a minha falta de altura me travou, e todo mundo falava, é tão bonitinha, mas tinha que ser mais alta, né? Tipo, eu vi essas meninas altas e magras e falava, vacas. Tipo, era uma coisa que me fazia Mas mal. então, gera um ressentimento. Uma coisa uma ruim. inveja. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim, uma inveja. Mas às vezes uma inveja que não Leve. é ruim. Assim, que se inveja que não seja ruim. Por exemplo, assim, eu tenho uma amiga que não precisaria trabalhar. Não precisaria trabalhar porque os pais dela são ricos, o marido dela é rico, tipo, ela conseguiria sustentar ela, os filhos e todo mundo. Mas ela trabalha, tipo eu. Trabalha um monte. Ah, eu acho lindo isso. Aí eu falo Acho assim, lindo, acho meu lindo. Deus, se eu fosse você, a minha principal obrigação do dia ia ser ir na massagem. Ia gastar, ia ser gastar. Sabe? Então, eu tenho inveja porque eu não queria ter a vida dela porque ela trabalha igual eu. Eu queria ter as condições dela para eu não fazer nada. Entendeu? Mas eu acho que se você tivesse, É uma você ia trabalhar invejinha, igual. Mas é uma invejinha. É Né? Mas eu acho assim que a inveja, realmente, quando você olha, inveja da pessoa, inveja do cargo, da promoção, que Entendi. você começa. A inveja, eu acho que ela fica Mal, séria. ela faz mal. Quando ela faz mal, assim, que a pessoa começa a fazer intriga, ou Fofoca. a pessoa começa a fazer coisa pra te prejudicar, entendeu? Eu acho que a inveja, ela pode levar, claro, uma invejinha, uma coisinha assim, tal. Ah, mas vamos pegar um exemplo assim, agora usando celular, as redes sociais. Ah. Você tem uma inveja, uma pessoa lá que trabalha com uma coisa parecida com a tua, né? Daí você vai lá e olha E tudo ela. dá certo dela. Tudo você fica olhando. Daí você vai lá no Instagram, daí você, ela publicou já aqui, tá? Bom dia, tomou café da manhã. Ó, você também tomou café da manhã, você só não... Mas você fica em cima da vida da outra pessoa. Ela trocou de carro, tinha que botar um laço no carro da loja, mas se eu fosse comprar o carro, talvez eu também botasse. Mas ela vai lá e faz. E daí você começa a se, sofrer por isso. E julgar, e a gente já, ai que ridícula, com esse laço em cima dessa BM. Eu nem queria, entendeu? Porque as redes sociais, elas judiam, né, gente? Judiam. Se você E não tem estiver como- bem, né, ali psicologicamente bem com tudo, com a tua vida e tudo, né? Você fica Você mal, começa a você se- fica Mas mal, esses dias até vou falar, e acho que a pessoa que eu vou falar vai saber que eu tô falando dela. Eu tenho uma... Ela não é minha amiga, ela é conhecida, ela é dentista também, mas ela vende roupa de academia, biquíni, lingerie. E esses dias ela fez um vídeo com lingerie. E ela tem um corpaço, mas um corpaço. E minutos depois ela postou outro vídeo falando que uma galera começou a falar mal dela por causa disso. Do vídeo de lingerie eu comentei assim, amiga, se eu tivesse teu corpo, eu só ia usar lingerie. Eu não ia nem comprar roupa. Eu não ia nem usar
essa roupa. Aí ela, valeu a força, amiga, e tá. Porque, pô, tava bonito, gente. As pessoas que falaram mal foi de inveja. É difícil. Aí você pegou um ponto. Aí É difícil a gente elogiar. E Isso principalmente mesmo. a mulher. Isso, ou elogiar a outra. Tem um bloqueio psicológico, tem em algum momento da história isso aconteceu, que uma mulher é difícil de coração. Eu sei que eu sou mulher, de verdade tô falando. Então, assim, você de coração elogiar, ou ter aquela coisa de você vibrar. E é tão legal quando uma mulher tem uma conquista, uma coisa, e é difícil. E é difícil, na verdade. Porque mulher tem muita questão, ai, o cabelo, ai, a gorda, ai, olha a barriga dela, olha isso, é muita comparação. Tem que achar um defeito. Tem que achar. E hoje em dia, nessa onda de todo mundo esticadinho, harmonização, Deus o livre. Então, né, você fala, ai, que velha. Ai, que Por exemplo, enrugada. eu participei 20 anos do mesmo grupo de dança na faculdade lá em Palmas. E lógico que quando a gente começou, eu tinha 13 anos e a minha professora já tinha 20 e poucos naquela época. Imagine 20 anos, ela ficou dançando até os 40, porque ela era nossa coreógrafa, 40 e poucos. Então o pessoal falava assim, ó, ela é linda, corpão, dançava super bem. Aí o pessoal falava, ai, mas não tem mais idade. Entende por quê? Porque precisa achar um negócio para dizer. Pra achar um defeito. Para achar um defeito. Não podia dizer, puxa, veja com essa idade como ela ainda é ativa. E as mulheres tal. falavam, mas ela não tem mais idade. Eu mesma não faria. Claro que faria, você não faria porque não sabe, porque não sabe dança, dançar, não tem talento. Também tem isso, né? Vocês já sofreram, assim, na pele, um caso de inveja, assim, que vocês ficaram sentidas, tristes? Não, acho que eu não. A Flavinha é muito boa, gente. Eu acho que eu ignoro a inveja. Ela é tão boazinha que ninguém tem capacidade de pensar alguma coisa de mal pra Flavinha. Não, mas eu acho que tem, mas eu acho que eu ignoro, sabe, assim? Quando eu fiquei pensando na pauta, assim, falando da inveja, eu fiquei tentando ver minha história. Eu e a inveja, né? Tipo, como que eu me dou com ela. Me posiciono. O que eu percebi? Eu não estou falando cientificamente, eu percebi que parece que com pessoas mais próximas, que eu tenho um relacionamento afetivo, assim, uns amigos conhecidos, que não sei o quê, que tem mais intimidade, eu não sinto, assim, não me lembro, uma amiga minha, que ela tinha um namorado, nunca, assim, eu não consegui lembrar de uma situação assim, bem pelo contrário, parece que tá de boa, né? Não sei se é porque a gente conhece mais sobre a história da pessoa, não sei, né? Consegue ver que para ela chegar naquela situação foi um esforço. Sim. É isso. Agora, quando é longe, assim, aquela coisa que a pessoa já não é aquela história do santo não bate, deu olho, porra, mas como ela consegue fazer isso, né? Tipo, não é possível, né? Eu nem conheço a pessoa, então na minha cabeça parece que longe é mais fácil eu sentir inveja. Mais perto parece que esse sentimento não gera, assim. Mas eu acho que entra isso aí que você falou, porque mais perto a gente sabe a história, ou sabe o que essa pessoa passou para chegar lá. Ah, hoje ele é presidente, não sei o quê, mas ele foi isso, Batalhou. ele foi um motoboy, ele foi aquilo. Foi o que ele foi? Motoboy? Existe, né, motoboy? Sim, existe. Ainda, né? Que entrega as coisas. Beijo para todos os motoboys que a gente adora vocês. Que levam o delivery na nossa casa. Mas entendeu? Tipo assim, você vai galgando, tá? Então você sabe, né? Aquele que já tá lá em cima, você fala, ai, quem é esse? Dá pano pra manga essa história, hein, gente? Então, no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre inveja. Já voltamos. Voltamos com aquele assunto que a gente estava discutindo antes, que é inveja. Mas a inveja é tão triste, né, gente? Eu, às vezes, vejo que quando a pessoa tem inveja, é porque ela não tem autoestima. Porque ela podia se reconhecer nela, todas as coisas boas que ela tem, né? Todos os requisitos positivos, né? Enfim, daí... e vocês conhecem muita gente invejosa, eu tenho que falar que conheço. Eu conheço. Eu acho que existe muita Sabe gente. aquela seca pimenteira? Aquela seca pimenteira? Que quando vai na tua casa, a planta murcha tudo. Eu tive uma experiência assim. Recebi umas pessoas na minha casa, no outro dia a planta simplesmente caiu tudo da planta. E eu não me liguei. Aí a Alzirina, que trabalha lá em casa, falou assim, isso daí é por inveja. Aí que eu falei, nossa,
Mas a gente Sabe às que vezes tem um não dá bola, mas fundamento? eu acredito muito nessa questão assim, ó, de energia, de que as nossas palavras Tem têm poder, poder, toda a ó, vida. fala, a gente o se teu arrepia, sentimento, o teu quando sentimento, você essa olha. essa parte mais espiritualizada, né? E Uhum. claro, chega na Uhum. casa, tanto que dizem que a nossa casa, hoje me arrepiei, a nossa casa é o lugar mais sagrado. Então dizem muito que a gente tem que cuidar quem você convida para levar na tua casa, que você não pode trazer qualquer pessoa. Uma época eu achava muita besteira o pessoal que fala, ai, não pode entrar com um sapato, né? Claro que Você na minha traz casa pode energia. entrar. Mas querendo ou não, eu fui ver sobre isso. Existe muito isso de energia. Eu estipulei lá em casa uma entradinha para pôr ali, para pôr chinelinho, dá mais ou menos certo. Mas assim, justamente porque eu acho que essa energia, sabe, das pessoas é muito importante. E quando a pessoa fala assim, nossa, Ali, que lindo o teu colar. Daí o colar Rebenta. quebra. Já aconteceu Arrebenta. isso? Já. Mas e aqui? Como que pode, né, gente? Eu tava dando aula, inclusive foi bem engraçado, que era um colar cheio de pendurico. Assim, de trevo, de tudo. Caraca. Nossa. de proteção, De sorte. da sorte. Eu uso Aham. bastante esse tipo de coisa. Eu uso direto. Aí, nossa, prof, que lindo. E, ai, obrigada. Tá. Como eu te ganhei? Quadro, né? Quando eu olhei, todo mundo. Tipo, uma cena assim. Ah, na mesma hora. Tipo assim, no mesmo No mesmo momento. Até a menina Tadinha, olhando ainda. coitada. Ai, prof, Não foi fui olho eu. gordo. Eu juro que eu falei, não, tranquilo. Eu falei, nossa, Às vezes, gente, vamos falar. às vezes a pessoa inveja sem ela querer. Vocês já Mas perceberam tem- isso? Às vezes é mais Tem forte negócio pra que pessoa. que a mãe coloca olho gordo na própria criança. Já ouviram Quebrante, falar que quebrante. Quebrante, né? Que você eu fica sou do tempo de bocejando. quebrante. Nossa, E não pode reparar. como Por acontece exemplo, isso. Eu sou campeã. Alguém me olha e eu assim, já tô... já começa a bocejar. Eu já fui em lugares, vou contar pra vocês. Conta. Eu não sou muito assim de acreditar em coisa. A Nayana Aba, se estivesse aqui, ela ia contar, porque ela é que faz chá e não sei mais o que, ela sabe mais sobre isso. Ai, Mas ai, eu ela- sempre que vou num lugar que tem muita gente, eu coloco um negocinho aqui. No umbigo. Pra tampar. Gente, eu não Tampar a acredito energia. nessas coisas, Eu sabia? acredito. Eu não Flávia, acredito. eu não acreditava. Eu acredito. Até eu senti isso. Nossa, muito. Sabe? Tem pessoa que chega perto de mim, acaba comigo. Acaba comigo. Quando você, guria. por exemplo, Não, eu eu também nunca sinto saí, isso, eu nunca mas- saí daqui Pesado. e com sono, cansada. Agora tem dias que Isso. você fala com a pessoa, mesmo uma chamada de vídeo, uma reunião, um meeting, nossa, acaba com a gente. Você nunca sentiu isso? Sim, Inveja. Eu não sabia o que era, mas isso é inveja. E eu sempre É. falava, meu Deus, quem que vai ter inveja de mim? Quem que vai ter É inveja isso de que eu mim, né? penso. Pô, né? Com Eu tanta falava gente, isso você tem pra minha mãe inveja. quando eu era mais nova. Mas às vezes né? a pessoa não É. inveja por maldade. Às vezes ela olha, ai, que bonito teu colar. Colar estoura. E eu tenho uma Né? história assim, só que o meu foi na semana. Eu tinha um colarzinho que eu adoro de cristalzinho, inclusive ele até tá arrebentado. Eu aqui na cidade, 3 pessoas na mesma semana, 3 mulheres, amigas, né? Ai, que legal, você comprou 3? Me perguntaram durante a semana. Na sexta-feira, arrebentou o colar. Eu já cheguei a dar. Tá? Eu dou Falei, coisas minhas. Eu gente. dou, se alguém. Claro que não dou tanta coisa, né? Me dá, Assim, adorei aquele não. anel brilhante. Tem Passa- coisas que gente, não eu dá nem pra dou gente anel. dar, né? Mas assim, eu já cheguei a dar, tirar anel, que era bijuteria, casaco, bota. Eu já cheguei a dar coisas para as pessoas que eu via aquela coisa assim, nossa, que lindo. Tó. Ai, sério? Já não sou tão várias. desapegada Eu assim. sou desapegada. Eu sou, né? Eu não, eu desapegada. sou materialista. Eu dou. Não, devia. eu sou materialista, mas eu sou desapegada nesse sentido. Se a pessoa gosta muito, eu dou. Eu faço questão de dar. Eu dou mesmo. Não quero Eu nem saber. depende. Eu dependo Eu do dou quê? porque eu vi que a pessoa, talvez para mim, eu não ligo muito para aquilo. Já cheguei a tirar, sabe aqueles anéis grandões, assim, coloridos que a gente tinha? E tinha uns 20 daqueles, não tenho mais nenhum. Porque ninguém tinha. Eu viajei, não sei para onde, e comprei Um um monte. E aí, nossa, que lindo esse anelão amarelo, tó. Vocês acham que a inveja pode fazer mal, verdadeira, Mal. não Faz, arrebentar o eu colar? acho que faz. Fazer assim, mal, vamos mal, eu acho que mal. Vamos pensar em uma Uhum. situação assim, uma tríade. A inveja, o sentimento que existe, o invejoso e o invejado. Então, se você percebe que outra pessoa tem inveja, isso gera em você um desconforto, né? Se a pessoa percebe que aquilo nela, tipo, porque assim, a gente fala de uma coisa simples, um anel e tal, mas aquele exemplo que eu dei da vida Tipo assim, eu da quero pessoa, teu cargo, se eu quero teu cargo. ela eu quero- fica O teu casamento. ruminando, e aquilo persegue ela. Então, isso vira até doentio, né? É Então, a verdade. inveja pode gerar Mal. um conflito da pessoa,
né? Mas eu teria, assim, ó, Eu passei nesse sentido, por uma história eu ter absurda. inveja de você, por exemplo, você acha que a minha inveja pode te fazer mal? Mesmo que a gente se vê lá uma vez por mês. Aí que tá. Eu acredito que eu preciso me proteger. Se eu percebo que você tem inveja de mim, que eu fiquei desconfortável, eu Já dá uma afastada. Eu já Entendi. sendo um palo santo, eu já sendo um incenso, eu sou materialista porque eu sou assim de comprar, gosto de coisas, mas eu sou Sou bem muito... espiritual. sou bem espiritual. espiritualizada. É energia. Entendeu? É sempre que a Energia. pessoa olha pra você e fala, eu quero, eu fico aquilo, né? Por que ela consegue? Por isso O que eu ela dou, tem? entendeu? Porque Por às vezes isso a minha eu mãe tiro e fala dou. sempre, porque eu acho que fulano tem inveja de você. Reze bastante, E acenda uma Santo, vela. quando que vai Aí isso que eu penso, eu falei, meu Deus, mas eu sou tão legal com fulano. Mas que eu eu sou legal. E sabe o que acontece? É. Olha o que eu escuto, gente. E isso em Curitiba eu sofri muito com umas amigas e perdi a minha turma. Porque sempre que... Nossa, como você é magra. Ah, isso Nossa, como você tá sempre. magra. Como Isso. se fosse horroroso ser Não, é magra. ótimo. É ótimo. As pessoas toda hora ficam... Nossa, incomoda a minha magreza. Daí, olha só, eu tinha umas amigas gordinhas em Curitiba e a gente sempre muito amigas. E sempre isso, a gente ia sair, aqui sabe assim, ó. Ai, porque a Isa pode. Ai, você pode ir pelada e vai com roupa. Pois é, porque eu não vi essa necessidade de mostrar tanto o meu Chega horas corpo. que se incomoda, né? Né? Porque daí a minha magreza e o meu desapego com o meu corpo começou a incomodar as pessoas. Chegou ao ponto, guria, desculpa, eu chamo um pouco a atenção. E essa história, o cara lá, que uma delas era afim, começou a dar em cima de mim. Ah, Mas eu não merda. tive... Gente, vocês não Isso é têm péssimo. noção o que rolou. Eu perdi a turma, fui chamada de vagabunda pra baixo. Tudo foi culpa minha. Tá, vocês não têm ideia. Eu perdi todas essas amigas. Tipo, porque eu fiz um sucessinho e porque elas não conseguiam Mas fechar tá a vendo? boca. Porra! A inveja não partiu de você. Não partiu de Foi mim para e me você. fez É, muito mal. Eu fiquei mal, eu chorei, eu perdi essas amigas, eu fiquei muito triste, porque, sabe, me pegou mesmo, assim, porque eu sou bem emocional. E quando eu sou amiga, gente, eu sou Sua amiga de amiga verdade. sempre, é verdade. Porque assim, se eu não vou com a cara, é de cara. Você vai perceber que eu não vou. Então assim, eu gosto, eu tô aqui, então pô, eu vou defender vocês três até o último, que a gente é amiga. Daí você leva uma punhalada nas costas, meu, cai o mundo. Aí imagina quando você está no teu grupo de trabalho. Você forma um grupo de trabalho, está trabalhando, tal. Só que, por exemplo, você tem algumas características que as outras pessoas não têm. Talvez essas características que façam que a pessoa, por exemplo, você tem um negócio, aí você conquista teus clientes. Só que as outras pessoas não têm essa capacidade de conquistar esses clientes que você tem. Logo, você é vista como a líder do negócio. Entendi. Só que aí as outras pessoas se incomodam porque você Claro. tem essa capacidade. É. E aí elas acabam com você, te dilaceram, te colocam para baixo, te falam que você é incompetente, que não sei. Isso é inveja. Sim. Isso é inveja. Eu acho que a inveja no ambiente de trabalho acaba sendo mais prejudicial. Mas fique aí, a gente vai para o intervalo e logo a gente volta. Já terminou? Nossa, já voltou. Voltamos e agora nós vamos mostrar para vocês a opinião da nossa população. Isso mesmo, Papo de Divas foi às ruas e a gente quer saber a opinião de vocês sobre a inveja. Vamos assistir? Se alguém copia o seu estilo ou as suas ideias, você se sente lisonjeada ou incomodada? Lisonjeada, sempre. E na sua opinião, quem sente mais invejas? Os homens ou as mulheres? As mulheres. Qual foi a maior prova de inveja que você já viu ou viveu? É assim, tipo, que nem eu penso assim, se você fala que vai comprar uma roupa assim no estilo e você vê com a pessoa, fala pra pessoa e a pessoa chega antes que você. Comprou a roupa, o estilo que você falou antes que você. Você já viveu alguma inveja também assim? Depende da pessoa. Algumas pessoas eu me sinto lisonjeada, outras já não gosto muito. Perfeito. E na sua opinião, quem sente mais inveja? As mulheres ou os homens? As mulheres, com certeza. Qual foi a maior prova de inveja que você já viu ou viveu? Não, assim de cabeça não lembro de alguém, de alguma assim. Ninguém que copiou sua roupa? Eu acho que sim. Tem bastante gente que copia roupa e copia o jeito de ser, até viagem, alguma coisa, a gente vai para algum lugar, a pessoa daqui uns dias já quer ir também, mas não por querer ir, mas por inveja.
Perfeito. E se você fosse fazer alguma pergunta para as divas em relação à inveja, qual pergunta você faria? Perguntaria se acha que inveja pode trazer algum mal para outra pessoa também. Se alguém copia o seu estilo ou as suas ideias, você se sente lisonjeada ou incomodada? Depende de como que é essa cópia. Algumas podem ser lisonjeadas e outras nem tanto. Perfeito. Na sua opinião, quem sente mais inveja? As mulheres ou os homens? Depende também, já vi muito homem invejoso. Até mais que as mulheres. Sim. Qual foi a maior prova de inveja que você já viu ou viveu? Não lembro assim de nenhuma. O que acontece muito é das pessoas acharem que os outros sempre estão na frente, né? Que a vida do outro é sempre melhor. Mas na verdade cada um tem a sua e os seus problemas, né? E tem que tentar resolver isso. Perfeito. Agora faço uma pergunta para as divas em relação à inveja. Vocês se sentem invejadas também? Alguém copia o seu estilo ou a sua ideia, você se sente lisonjeada ou incomodada? Incomodado. É inveja. Na sua opinião, quem sente mais inveja? As mulheres ou os homens? Eu acredito que os dois, mas mulher é um pouco também, mas os homens também hoje estão muito invejosos, sabe? Eu noto assim que é muita inveja, muita competição, né? E qual foi a maior prova de inveja que você já viu ou viveu? Olha, muitas, mas é aquela pessoa que quer ser você. Tudo que você tem, ela quer, entendeu? E nossa, eu já tive muitas dessas, sabe? De querer tudo que a gente tem, sabe? Olha, eu perguntaria por que será que existe tanta pessoas assim que não se valoriza, porque eu acho que isso aí é uma falta de se valorizar, né? Bom, a gente acompanhou aqui, né, a opinião das mulheres. E daí, gente? Mulher ou homem? Quem é mais invejoso? Vocês concordam? Ali a maioria deu mulher, né? É mulher. Eu acho que é a mulher também. Eu acho que talvez a inveja do homem seja diferente do que a gente vê das mulheres, né? Talvez ele... Eu olho mais pela questão trabalho, carro, coisas assim. Mulher é mais o dia a dia, uma coisa corriqueira. Teu batom, teu sapato. Gorda, magra, teu repertório maior. Tipo, mais futilidade. Desculpa a sinceridade, mas a mulher se preocupa com muita futilidade. Mas sabe o que eu acho também? Que num casal, às vezes o homem pode ter ciúme da mulher. Pode também. Eu conheço muitas pode pessoas. ter ciúme, não, desculpa. Inveja. Pode ter inveja da mulher, porque ela se deu melhor profissional, porque ela é mais despojada, porque ela fala mais. E tem casais que se separam porque a mulher é mais bem sucedida que o homem. E ele não consegue trabalhar eu com conheço isso, né? vários casos, assim, vários não, mas uns 2, 3, que aconteceu justamente isso. A mulher, eles já tinham a mesma profissão, tipo 2 médicos, a mulher começou a se destacar mais do que ele e acabou que se separaram, porque ele não conseguia decolar e todo mundo no mesmo consultório, todo mundo só queria ela e ele, né, e aí não deu certo, não rolou. Bom, então os outros 2 eram arquitetos, chegavam lá, só queriam fazer os projetos com ela, e ele se sentia um lixo, como ela sempre fala, e ao invés de aumentar a autoestima, como aquela senhora falou ali, que ela perguntou por que as pessoas sentem tanta inveja. Na minha perspectiva, humilde, é porque a pessoa não tem autoestima, ela não se autocredencia como melhor do que ela é. Então ela vê no outro aquilo que ela queria ser. E aquilo que ela falou, eu acho que é um pouco o né? que você falou, de que todo mundo tem isso de se comparar, não é isso? Sim, é natural do ser humano a gente se comparar com outras pessoas. E eu quero me comparar com quem é melhor, né? Eu quero olhar. Mas às vezes a pessoa fica tão... Ela tá tão, vamos pensar, desconfigurada de quem ela é mesma, que ela procura nos outros uma identidade. Então, aí o negócio fica um pouco problemático, né? Porque e ela aquela pode história ali, se alguém copiou você, você se sente lisonjeada ou invejada? Eu me sinto super tipo feliz, assim, comprei uma bota igual a tua. Mas eu acho que aí tá tudo bem. O problema é que nem a outra pessoa falou, né? Vai lá e compra antes que eu. É que eu acho que entendi. Eu concordo com uma que falou ali, depende. Porque existe, é como a gente estava falando aqui, existe a admiração. Puxa, nossa, eu adorei esse tênis, ficou bacana, moderninho, posso comprar igual? E existe, vou comprar igual dela. Né? Existe a inveja do mal. Ou você comentou, eu vi uma camisa branca não sei aonde, já vou lá e comprei, como a mulher falou. Eu acho que depende muito de quem
da vibração, do tipinho da pessoa. E você veja né? que esse negócio também, o que você inveja tem muito a ver com as suas próprias características pessoais. Por exemplo, tem gente que inveja mais coisas materiais. Tem pessoas que invejam mais, tipo, o casamento, a pessoa como ela é tratada, o status que ela tem na sociedade. Outras já invejam a questão do trabalho. O teu Isso. estilo. Então, tipo, você o veja teu como jeito. varia muito. Eu acho que varia muito, assim, a inveja na minha... Eu vejo, assim, às vezes, o que falta em mim? O que falta? O que eu precisaria ter de mais para ser feliz? E aí eu vou invejar na pessoa que ela tem isso e eu não tenho. Então, acho que por isso que pode variar, né? Tem coisas, por exemplo, material. Eu não sou muito ligada em coisas materiais. Então, talvez, se eu invejasse, eu invejaria, nossa, como ela criou bem a filha. Que paz de Puxa, espírito, que mãe boa, que pessoa controlada. equilibrada. Eu invejo pessoas Porque equilibradas. isso eu invejo quem mora na praia. Eu só queria morar na praia. Isso, eu então. também. É bom. Eu invejaria, bom. invejaria isso porque é isso que eu busco. E aí eu vejo no outro coisas que eu busco que talvez eu não tenha. O que é né? a parte boa da inveja é até onde vai assim a nossa admiração e inspiração, porque a como inveja estímulo. é o um gatilho estímulo. pra gente buscar se Exatamente, adaptar a uma coisa. Por exemplo, ao longo da nossa vida a gente vai construindo uma personalidade. Eu confesso pra vocês que tipo, vou fazer tatuagem. Eu olhava alguém que eu, né, que eu via que a pessoa se sentia bem, eu vou lá, não que eu vou copiar a mesma tatuagem dela, Sim. né, mas assim, isso servia de inspiração. Então eu acho que tem a inveja até aqui, isso inspira o aí. gatilho para eu buscar algo, me adaptar. Agora, aquela inveja em que a pessoa fica que não é de saudável. Tipo assim, Vira fazendo quase um fofoca da stalker. tua Lembra quando a gente vida. falou dos Isso. stalkers? fofoca. Começa a falar, inventar Mal, história. Ela quer acabar Inventar com história. você pra Isso, ela ocupar um isso. espaço. E a última- Exatamente. Isso aí E agora é a muito prejudicial. última questão que elas falaram, aquela senhora perguntou ali, ou foi a moça, vocês já se sentiram invejadas, assim, invejadas, coisa, ela perguntou ali pra gente? Eu já. Eu já me Todas, senti né? invejada, mas assim, nada que me deixasse muito abalada. Já, Eu tipo também assim, não. Eu acho que eu tenho muita gente que me inveja porque eu sou bonita, tenho um cabelo lindo, sou alta, sou magra. magra, nunca tive problema de peso, sou inteligente, sou bem sucedida. Nunca quis ser alta. Sou bem casada e sou modesta. Beleza. Bom, eu já tive uma menina que... Contei, acho que aquela história da menina que morava comigo, que quando eu viajava, ela Contou. usava todas as minhas roupas e Sim. saía de Isabel. Sim. Eu no começo achava horrível, agora eu acho o máximo. Poxa, ela queria queria ser você. ser eu, né? Quem mais tem história Ali. boa? Eu tenho na época de faculdade. A menina era meio que. Ela tentava falar, gesticular, porque vocês perceberam, né? Mas eu me mexo bastante para falar. Cara, eu olhei assim, todo mundo falava, Ali, ela tá usando corte de cabelo, a roupa. Daí a gente falou perfume, que eu sou fissurada. Ela olhava assim, daí um dia o meu namorado, né, me deu um perfume. Ela, não acredito que você ganhou esse perfume. E saiu assim da sala. Braba. Todo mundo ficou Nossa! olhando, assim, não quebrou o perfume, né? Tá intacto. Mas ela ficou tentando, assim, até o jeito de falar. E as pessoas vinham falar pra mim, falavam, nossa, Alex, estranha, a fulana, né? Tipo, ela tá esquisita. Era roupa. Eu usava num dia, ela usava na outra. Ela comprava, ela perguntava. Isso é... Só que a gente tinha um tamanho diferente, né? Mas teve uma época que ela pedia as coisas emprestadas pra mim e eu ficava incomodada, porque, tipo, eu já tava com aquela incrível, né? informação. E daí a menina, empresta. Tipo assim, meu Deus, essa roupa vai, né? Tipo, Vai destruir a roupa, ela, né? daqui a pouco eu falo, vive minha vida. E tá ok. Mas eu sofri bastante, porque ela era do meio muito próximo mesmo de grupo. amigos, e eu não conseguia me libertar. E daí, claro, virava sarro, piada, Ali 2, mini Ali, não sei o quê, blá, 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 né? E aquela inveja que a pessoa quer te desconstruir. Por exemplo, você tem um chefe, uma chefe, alguém, que a pessoa, você vê que ela Alguém gostaria. fala bem de você e a pessoa vai lá e te escracha. Aham. E te coloca pra baixo. É por inveja. Pura Porque inveja. a pessoa queria ser, Medo você não de- consegue. medo de Não perder tem o as tuas palco, né? capacidades intelectuais, não tem o teu carisma, não tem esse sex appeal que você tem. E a pessoa gostaria de ter, né? Ó, eu vou contar bem rapidinho. Eu tinha uma amiga, também morava no meu prédio, era minha amiga, e ela começou a roubar minhas roupas, porque ela pegou um dia da minha casa a chave, fez uma cópia. Nossa, Olha isso. Isabela. E eu viajava, Isso era um crime, não ela era entrava lá em criminosa, casa. não era Sabe invejosa. como que a gente descobriu? A minha mãe um dia, sem avisar, minha mãe e meu pai chegaram lá em Curitiba e pegaram um elevador com ela vestida completamente de Isabela.
Nossa! Tá? Aí descobrimos a chave, descobrimos tudo. Eu era adolescente. Que loucura. Já é stalker, já. Louco, é já era stalker. mais Eu acho que a gente stalker. tem que perceber esse assunto, então, a partir de 2 prismas. A inveja, que você se sente, puxa, a pessoa está copiando, eu até me sinto lisonjeada, e a inveja que te faz mal. A pessoa quer me também destruir. ela quer te tipo assim. destruir, A né? diferença da inveja Tem e que da ter E isso, admiração. né? quem sente inveja fica se Fica sentindo mal. mal, Então, né? assim, Fica também mal. procure Controle-se, ajuda, porque isso É. é algo que tá nela, É que ela não verdade. consegue se libertar sozinha. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Ah. Que é tão legal, né, gente? A gente se diverte muito, a gente fala coisas que são importantes para o nosso cotidiano. E a gente espera vocês nos próximos programas aí. A gente quer saber, porque, assim, a gente tem, o pessoal manda ali pautas pra gente, perguntas, mas são 10, 15 pessoas. A gente quer ter uma enxurrada de ideias para poder debater mais aqui. Então, a gente espera aí seus problemas que a gente quer resolver, a gente quer dar dicas bacanas. E nos próximos programas, nós queremos a participação do público. Esperamos vocês. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Foi um Sempre um prazer. prazer. Tchau, Beijo. tchau. Até, tchau.